Saudações. Nós somos o Grupo Delta e hoje nós vamos apresentar um trabalho falando sobre as pirâmides, como elas podem ser calculadas em termos de altura, aresta e várias outras coisas. Nós também vamos aproveitar para falar um pouco sobre as pirâmides do Egito e algumas teorias conspiratórias que alegam que elas foram construídas por ETs que auxiliaram a nossa civilização. Antônio, você não disse que ia trazer um modelo de pirâmide? Meu Deus, os ETs abduziram, cara! Cadê? Demora aí, pô! Consideramos um polígono contido um plano, por exemplo, o plano horizontal, e um ponto V localizado fora desse plano. Uma pirâmide é reunida de todos os segmentos que tem uma extremidade em P e outra um ponto qualquer do polígono. O ponto V recebe os nomes de vértices da pirâmide. Exemplos: a pirâmide do Egito era utilizada para sepultar faraós, como também a pirâmide do México e dos Andes, e serviam finalidade de adoração de seus deuses. As formas piramidais eram usadas por tribos indígenas e mais recente por escoteiros em construir barracas. Em uma pirâmide podemos identificar vários elementos. Primeiro, a base. A base da pirâmide é uma região plana, polígona, sobre a qual se apoia a Não é pirâmide. poligonal, não. 2. Vértice. O vértice da pirâmide é o ponto isolado P, mais distante da base da pirâmide. 3. Eixo. Quando a base possui um ponto central, isto é, quando a região polígona é simétrica ou regular, o eixo da pirâmide é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base. 4. Altura. Distância do vértice da pirâmide ao plano da base. 5. Faces laterais. São regiões planas, triangulares que passam pelo vértice da pirâmide e por dois vértices consecutivos da base. 6. Arestas laterais. Arestas laterais são segmentos que têm um extremo no vértice da pirâmide e outro extremo no vértice do polígono situado no plano da base. 7. Apótema. É a altura de cada face lateral. 8. Superfície lateral. É a superfície poliédrica formada por todas as faces laterais. 9. Aresta da base. É qualquer um dos lados de um polígono da base. Classificação das pirâmides pelo número de lados da base. Área lateral de uma pirâmide. Às vezes podemos construir fórmulas para obter as áreas das superfícies que envolvem um determinado sólido. Tal processo é conhecido como a planificação desse sólido. Isto pode ser realizado se tornarmos o sólido de forma que a superfície externa seja feita de papelão ou algum outro material. No caso da pirâmide, a ideia é tomar uma tesoura e cortar da pirâmide exatamente sobre as arestas. Depois reunimos as regiões obtidas no plano, que pode ser o plano de uma mesa. As regiões planas obtidas são congruentes às faces laterais e também à base da pirâmide. Se considerarmos uma pirâmide regular cuja base tem N lados e indicarmos por a área de uma face lateral da pirâmide, então a soma das áreas das faces laterais recebe o nome de área lateral da pirâmide e pode ser obtida por a área lateral igual a N a face. Exemplo: seja a pirâmide quadrangular regular que está planificada na figura acima, cuja aresta da base mede 6 cm e cujo apótema mede 4 cm. A área total de uma pirâmide é a soma da área da base com a área lateral, isto é, área total igual a área lateral mais área da base. Exemplos: as faces laterais de uma pirâmide quadrada regular formam um ângulo de 60 graus com a base e tem arestas da base medindo 18 centímetros. Qual é a área total? Já vimos que a área lateral é igual a N vezes A, que é a área da face. E como cosseno de 60 igual a lado dividido por 2 dividido por A. Então, 1 dividido por 2 é igual a 9 dividido por A. E segue que A é igual a 18. Assim, a área da face é igual a B vezes H dividido por 2 igual a 18 vezes 18 dividido por 2 igual a 162. A área lateral 4 vezes 162, que é igual a 648.
área da base é igual a 18 ao quadrado igual a 324. Concluímos que a área total é igual a área lateral mais área da base, que é igual a 648 mais 324 igual a 970. Um grupo de escoteiros quer obter a área total de suas barracas piramidal quadrangular. Para isso eles usam medidas escoteiras. Cada 2 passos de um escoteiro mede 1 metro. A barraca tem 4 passos escoteiros de lado da base e 2 pesos de apótema. Calcular a área da base, a área lateral e a área total. Observação: nós desligamos o sol porque agora vamos chegar na parte obscura do assunto. Bem, o que queremos dizer é que muitos especialistas acreditam que extraterrestres auxiliaram os antepassados nossos na construção dessas pirâmides. Isso pode se verificar de vários modos, na opinião deles, porque o formato de pirâmide foi usado por vários deles em lugares extremamente distantes da Terra, como por exemplo no Egito e na América Central, que não tinham simplesmente nenhuma ligação geográfica naquele período. Outro argumento deles é que a estrutura das pirâmides é minuciosamente calculada, o que faz com que seja praticamente impossível que uma civilização daquele tempo tenha conseguido medidas tão precisas a ponto de fazer com que essas grandes construções não desabassem. Outro ponto que foi crucial para os egípcios foi a universalização das unidades de medidas. Digamos que no Egito eles tinham um metro próprio, que era uma unidade de medida que eles usavam para construir as pirâmides e faziam com que elas fossem, digamos, uniformes, evitando que elas ficassem um pouco tortas, o que poderia levar a desabamentos e as magníficas pirâmides do Egito seriam não tão magníficas. Também, segundo os teóricos, seria impossível para os egípcios que eles conseguissem mover pedras tão pesadas como as que foram usadas nas pirâmides, pois elas pesavam toneladas, o que seria, teoricamente, humanamente impossível. No entanto, uma nova teoria surgiu recentemente que pode abalar um pouco os pilares que sustentam essa conspiração. E é o que nosso colega Gabriel vai falar agora. Uma nova e revolucionária teoria sobre a construção das pirâmides do Egito, formulada e anunciada por Peter James, assegura que, ao contrário do que pensam muitos arqueólogos, as pirâmides foram construídas sobre uma base pequena, a qual posteriormente foi acrescentada uma série de blocos gigantes pela parte de fora. Ou seja, antigos egípcios criaram pirâmides por meio da acumulação de entulhos, que foram aumentando de dentro para fora e depois anexados aos tijolos de revestimento, o que deu o aspecto final dos monumentos. Mais uma pergunta aflige os egiptólogos. Como foi possível os egípcios carregarem pedras de mais de 2,5 toneladas para compor suas famosas pirâmides? Tudo se resume ao atrito. Os antigos egípcios transportavam sua carga rochosa através de as areias do deserto. Dezenas de escravos colocavam as pirâmides em grandes trenós e as transportavam até o local de sua construção. Na verdade, os trenós eram basicamente grandes superfícies planas com bordas viradas para cima. Então isso permitiu que eles transportassem essas pedras mais facilmente. Bom, pessoal, então esse foi o nosso trabalho sobre pirâmides. Espero que vocês tenham gostado. Partiu? Então, vamos pro videogame? E aí? Tá claro, bora! Acabou! As formas piramidais. As formas piramidais. As formas. Não dá, velho! As formas piramidais. As formas piramidais. As formas piramidais. As formas piramidais. Era usada por tribos indígenas.
Cara, concentra, pô. Eu consegui, Antônio! Conseguiu uma frase. Volta. Consideramos um polígono. Consideramos um. Eu vou deixar gravando aí. Deixa aí. Você consegue. Consideramos um polígono contido. Senhor, me ajuda. Mãe, tá bom, tá. Ó, eu tô fazendo. Mãe! Pô, desligou, não. Mãe! Cagando aí, Fernando. Melhor parte do trabalho da casa de Gabriel é isso. Não é, cara? Ei, mané, para de comer, mané. Isso aqui é o que? É um soufflé. Deixa eu botar na sua boquinha. Vou filmar botando na sua boquinha. É soufflé. Momento. Tá gravando, tá? Pronto, agora sim. Vou rolar um fenômeno. Boa razão. Cara deputado, você precisa de um copo de coca. Obrigado. Obrigado. Eu tô falando enrolado porque eu tô comendo na minha boca. O vértice da pirâmide é um ponto. Sai daqui, Tito. Sai daqui. Fernando já comeu isso tudo aqui sozinho. A área total da pirâmide é a soma Eu gosto de chocolate. da área lateral, isto é. A total. Não faz não, pô. Que merda. Mete a língua. E Fernando comendo bolo. Só que vai. Ô, mané, cala a boca. Tá certo. A gente tá fazendo trabalho aqui. Hoje tá complicado essa porra. Tem 2 anos que a gente tá tentando gravar aqui. Ô, mané, passa aí pra mim. Estas da base medindo 18 centímetros. Qual é? Para de aparecer, caramba! De novo. Termina o bolo. Se acaba. Ô, é difícil, mãe! Sai daqui! Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da relatividade geral, que foi uma parada bem maneira que foi proposta por um cientista muito vida louca chamado Albert Einstein. Mas é pra falar sobre pirâmide, né? Errou o trabalho. Também vamos Trazer suas pirâmides. Bora com isso, retardado. Se continuar com ignorância, eu não vou devolver. Não vou devolver. Vai, pera. Não vou devolver. Isso não dá nada. Não vou devolver. Onde é que tá essa merda aí? Aqui mora uma família feliz. Família feliz. Você não vai ficar nem um pouco feliz depois do trabalho, viu, Érico? Tá bom, vou devolver. Filho da mãe! Cala a boca. Eu vou devolver. Eu vou devolver. Detecção! Vírus. Tá bom. Eles disseram que ia devolver. Aproveitando, o AVG sumiu e voltou de novo. Ó, tá falando um negócio de tubar aqui. Tubar! Meu Deus, o AVG apareceu de novo. Tira o AVG. Veja pelo lado bom, ele vai devolver. AVG, filho da mãe! Um buraco de minhoca, é? Não, é. É. Também segundo os Vocês falam. Isso aí. Peraí, vai. E assegura aqui, ao contrário do que muitos pensam. Passa no caminhão aí. Mais uma pergunta aflige os Aflige o teto desipitado. aflige tópicos aí. Como os egípcios. Mais uma pergunta. Para, pô. Vai. Mais uma. Mais uma, mais duas e mais N tentativas. Vai, para. Mais uma pergunta. Quando ele insiste uma coisa, não dá, cara. Não dá pra fazer. Mais uma pergunta.
Só isso na sua E se lembre, Narguiles Araújo. Contato 969-6073. Olha, Narguiles, ó. Vida louca. Vocês! Eu disse vocês! Só amanhã mesmo! Nas Casas Bahia, promoção de 70% de desconto. Acabou!